Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Estamos na segunda questão de física da Universidade Estadual de Minas Gerais do vestibular de 2023, que é a questão 14. Olhando rapidamente para essa questão, a gente não sabe muito bem do que se trata, porque ele não falou com... não tem imagem nem nada assim, mas tem algumas palavrinhas que fazem a gente suspeitar de qual é o tema dessa questão. Mais especificamente, lá no meio do enunciado, assim, batendo o olho, a gente olha umas palavras mágicas ali. Então, tem a palavra lançamento. A gente tem alguns ângulos marcados ali. Então, tem um lugar que fala 45 graus, tem um lugar que fala 30 graus. E aí, nas alternativas, a gente vê várias vezes a palavra alcance. Então, muito provavelmente, essa questão é de lançamentos, mais especificamente de um lançamento oblíquo, que é aquele que a gente joga meio na diagonalzinha, assim. Tipo um chute no futebol, um arremesso no basquete, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que lembrar de lançamentos, a gente tem que lembrar de toda a cinemática envolvida aí, e aí, a partir disso, a gente vai resolver o exercício. Então, vamos ler, né, pensar nos detalhes todos, e aí a gente resolve. Então, a questão fala o seguinte: um professor de física realizou um campeonato de lançamento de foguetes com seus alunos. Para a etapa final, foram classificadas as 3 equipes de melhor rendimento na competição. No último lançamento, os foguetes foram abastecidos com a mesma quantidade de ar e água e lançados com uma velocidade de 20 metros por segundo. As equipes tiveram a liberdade de escolher o ângulo de lançamento, de forma que as equipes azul e vermelha escolheram o ângulo de 45 graus e a equipe verde 30 graus. Com relação aos resultados obtidos pelas equipes, pode-se afirmar que... Aí tem alguns dados. Ele deu a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, deu o seno de 30, que é meio, seno de 45, 0,7, seno de 60, 0,86, seno de 91. Teoricamente, esses ângulos todos a gente sabia, né? Não precisava ter dado, mas tudo bem. Se deu melhor, né? Assim, não tem risco da gente errar. E aí, as alternativas vão falar sobre o alcance. Então, fala a letra A. O foguete da equipe verde teve um alcance de 20 metros. O foguete da equipe azul teve um alcance de 28 metros na B. Na C, o alcance da equipe verde foi maior que o das equipes azul e vermelha. E na letra D, o alcance da equipe vermelha foi superior a 30 metros. Certo, eu vou fazer uma representação do que está acontecendo, né? Imagina que essa bolinha é o foguete, ela está sendo lançada com o ângulo θ, vou colocar geral, porque para cada um é uma coisa diferente. E aí, o que vai acontecer com ele a hora que ele for lançado é que ele basicamente vai subir e descer ao mesmo tempo que ele tá indo pra frente. Nesse caso, o meu pra frente é pra direita. Então, ele tá fazendo ali uma parabolinha, né? Bonitinha. E aí, o que tá acontecendo com ele? Ele sobe até uma determinada altura H, que não importa para a resposta, só que importa para a gente fazer a conta. E o que ele está chamando de alcance é justamente o quanto ele se deslocou para frente, né? Então, o quanto ele foi o quanto ele se deslocou na horizontal. E a altura máxima seria o quanto ele foi do começo até o meio ali na vertical. Então, a altura máxima é literalmente a altura máxima que ele atingiu. Então, a gente já pode começar pensando que a nossa velocidade está na diagonal, então a gente precisa separar esse movimento em vertical e horizontal para a gente poder analisar. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que decompor esse vetor velocidade que a gente tem no início entre uma velocidade horizontal, que seria um Vx, e uma velocidade vertical, que seria um Vy inicial. Por que o VY eu estou chamando de inicial e o Vx não? Porque na horizontal a gente não tem aceleração nenhuma influenciando no movimento. Então, a velocidade inicial que a gente tiver em x vai ser a mesma velocidade o tempo inteiro. Ela não vai se alterar. Então, isso significa que na horizontal a gente tem um movimento uniforme. A gente tem um movimento em que a velocidade não muda. Mas na vertical a gente tem a gravidade influenciando. A gente tem uma aceleração da gravidade no começo atrapalhando e no final ajudando o movimento. Então, essa velocidade na vertical vai se alterar. Então, na vertical, a gente tem um movimento uniformemente variado. Mais especificamente, na vertical, a gente tem o que a gente chamaria de um lançamento vertical. Então, no começo, ele está subindo freando até a altura máxima. A hora que atinge a altura máxima, começa a cair acelerando. Certo, então isso é o que está acontecendo no nosso exercício. Montado o nosso triangulinho, usando aquele mesmo θ que eu tinha dito lá no começo, esse θ vai ficar no triângulo entre o V, que é a hipotenusa, e o Vx, que é o nosso cateto adjacente, que é o que está do lado do θ, a gente vai ter o seno e o cosseno de θ como sendo coisas úteis para a gente poder fazer a decomposição da velocidade, né? Então, se a gente estiver pensando no seno de θ, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é a velocidade inicial em y, então Vy0 sobre a hipotenusa, que é o V. Então, o seno de θ é o Vy0 sobre V. E o cosseno de θ, aqui eu posso multiplicar em x antes, né? Então, Vy inicial é V seno θ. E o cosseno de θ, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser o Vx sobre V. Porque é o cateto adjacente, que é o Vx, e a velocidade na horizontal, e a hipotenusa é a mesma, que é o V
original, diríamos assim, que a gente tinha. Inclusive que ele deu o valor, né? Ele falou que foram lançados com 20 metros por segundo. E aí, multiplicando em x de novo, a gente tem que o Vx é igual a V cosseno θ. Certo. Agora a gente vai fazer a análise, porque a gente quer descobrir qual foi a distância que ele percorreu na horizontal. Para a gente pensar na horizontal, a gente teria um movimento uniforme, a gente pode usar simplesmente V igual a ΔS sobre ΔT. Então, se a gente souber o V, que na verdade é o nosso Vx, a gente vai colocar que isso, né, V cosseno θ, é igual a ΔS, que é o alcance, que é o que a gente quer saber, dividido pelo tempo. Só que a gente não sabe quanto tempo demorou. Então, não sabendo quanto tempo demorou, a gente não consegue resolver isso desse jeito simplesmente. Então, a gente, primeiro de tudo, vai ter que descobrir quanto tempo demorou todo esse caminho, para daí sim a gente poder chegar em alguma coisa que dê para resolver, né? Que dê para chegar em um valor, que é o que as alternativas esperam que a gente faça. Então, se a gente pensar do chão até a altura máxima, a gente pode descobrir quanto tempo demorou metade desse percurso. Se a gente descobrir metade, a gente multiplica por 2 e a gente sabe a outra metade, que é o tempo total que ele ficou se deslocando na horizontal, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Do chão até a altura máxima, ele saiu com uma certa velocidade inicial ali na vertical, no movimento uniformemente variado, que era o V seno θ. A gente sabe que o deslocamento ΔS era a própria altura. A gente sabe que a velocidade final, a hora que ele atingir a altura máxima, vai ser 0, que é a hora que para começar a cair. E a gente sabe que tem a aceleração da gravidade atrapalhando ali aquele movimento. Então, a gente pode dizer que a aceleração vai ser menos a gravidade, justamente por estar atrapalhando. E ele deu o valor da gravidade, que é 10. E o tempo, a gente vai chamar de tempo de subida, que é justamente o que a gente quer descobrir para poder pensar no tempo da descida depois. Então, qual das equações a gente pode pensar? Sei lá, tem muitas possibilidades. Como a gente não sabe o valor do h, que seria a altura máxima, então talvez seja interessante a gente pensar uma equação que não tenha ΔS. E a única equação do movimento uniformemente variado que não tem ΔS seria o vovô-AT, a função horária das velocidades. Ou aquela normal, A igual a ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa no fim. Então, podemos usar ela já substituindo os valores que a gente tem. Então, o V é 0, vai ficar 0 igual V seno θ. O A é menos 10, então menos 10 vezes TS. Vou passar o menos 10 para o outro lado, então 10 TS é igual a V seno θ, passo o 10 dividindo. O tempo de subida, então, é V seno θ dividido por 10. Certo. E o tempo de descida? O tempo de descida vai ser o dobro disso, né? Porque vai subir metade do caminho e descer a outra metade do caminho. Aliás, o tempo de descida vai ser o dobro não, né? O tempo de descida vai ser igual e o tempo total é que vai ser o dobro. Mas vamos pensar na horizontal agora, deixa eu sair da frente. Se a gente pensar na horizontal, a gente tem um movimento uniforme com a velocidade sendo V cosseno θ, que seria o Vx. O ΔS aqui todo completo vai ser o A, então o tempo total que isso vai demorar é 2 vezes o tempo que a gente descobriu antes. Então vai ser 2 vezes V seno θ sobre 10. Então vou substituir lá no V igual a ΔS sobre ΔT, já isolando o ΔS. Então ΔS é V vezes o tempo. Eu vou substituir todo mundo. Então, o ΔS é o alcance, que é igual à velocidade, que é V cosseno θ, vezes o tempo, que é 2 vezes o tempo que a gente tinha descoberto antes, que era V seno θ sobre 10, que é a aceleração. Certo. Vamos tentar reescrever isso de um jeito um pouquinho mais bonito agora. Eu até sumiu uma parte das coisas que a gente tem. A gente tinha V vezes V, que é V quadrado. Então, o alcance vai ser igual a V quadrado vezes 2 seno θ cosseno θ dividido por 10. Só que aí a gente vê que nesses dados aqui em cima, ele só deu o valor de seno, ele não deu o valor de cosseno. A gente até poderia fazer com os valores que a gente conhece, descobrir, tudo bem. Mas o jeito mais bonito de escrever, supondo que a gente não soubesse o valor dos cossenos, é transformando 2 seno θ cosseno θ em uma relação só. E pra gente fazer isso, a gente tem que lembrar daquelas formulinhas das somas de arco. Então, quando a gente pensa no 2 seno θ cosseno θ, a gente tem que lembrar lá do Minha Terra tem Palmeiras, onde eu sabe seno A cosseno B cosseno A, lembram disso? O seno de A mais B, a soma, o seno da soma dos ângulos vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Se o A e o B forem a mesma coisa, θ, por exemplo, ou x, então a gente vai ter seno de x mais x, que é seno de 2x. Isso vai ser seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Seno x cosseno x mais seno x cosseno x é uma coisa, mas ela mesma, que dá 2 vezes ela. Então, o seno de 2x é 2 seno θ cosseno θ. 2 seno x cosseno x, no caso. Como a gente tem seno θ cosseno θ, eu tô falando rápido, eu vou tentar diminuir. Então, esse que eu circulei, 2 seno θ cosseno θ, na verdade, é seno de 2θ. Então, eu posso reescrever minha equaçãozinha aqui do alcance como sendo v ao quadrado vezes seno de 2θ sobre 10, que era a aceleração. Algumas pessoas sabem esta formulinha aqui de cor.
Se você souber, você ganha tempo, você pode usar direto ela e substituir o valor do V, tá tudo bem, pode ser. Se você não souber, você tem que fazer todo esse rolê que eu acabei de fazer pra lembrar como é que você chega nela. Também tá tudo bem se você tiver tempo sobrando. Então agora, a gente pode usar o valor do V, que ele deu no enunciado que era 20 metros por segundo, e aí depois a gente vai substituir os tetas para as equipes diferentes, e aí a gente vai calcular. Então, antes de substituir o teta, eu vou substituir o V. Então, vai ficar que o alcance é igual a V ao quadrado, que é 20 ao quadrado, vezes seno de 2 tetas sobre 10. 20 ao quadrado é 400, posso cortar o zero com 10 de baixo. Então, vai ficar que o alcance é 40 vezes seno de 2 teta. E aí, para a equipe azul e para a equipe vermelha, ele falou que o teta era 45 graus. E aí, se a gente substituir o teta 45 graus, lá na nossa formulinha, a gente tinha seno de 2 teta. Então, vai ficar seno de 2 vezes 45, que é 90. Seno de 90 é 1, que é justamente o maior valor possível do seno. Então, esse alcance vai ser o maior valor possível e qualquer outro não pode ser maior do que ele. Então, seria um jeito da gente pensar. Mas tudo bem, vamos fazer a conta aqui. Então, seno de 91, 1 vezes 40 vai dar 40 metros. Aí, a gente já pode eliminar automaticamente a letra B, que fala que o alcance era menor do que 28 metros. Então, não pode ser esse. Se a gente lembrar que o maior possível vai ser 90, que é justamente o que a gente tem aqui, então a letra C também não pode ser a resposta, porque fala que o da verde vai ser maior do que essa tem que ser maior. E a letra A gente não sabe, porque a gente não calculou nada para verde ainda, mas a letra D faz sentido porque foi superior a 30, então nossa resposta seria automaticamente a letra D. Mas vamos confirmar pensando na verde, né? Na verde a gente vai ter que substituir o teta por 30. Agora eu vou pra cá pra poder fazer a conta ali. Então vai ficar 40 vezes seno de 2 vezes 30, 2 vezes 30 é 60, e o enunciado falou pra gente que seno de 60 é 0,86. Se a gente multiplica isso por 40, vai dar 34,4, que definitivamente não é 20. Então não é a letra A também. E aí, confirmando que a nossa resposta, realmente o 40 metros era maior, então não é a letra C também. Então a nossa resposta, como desconfiamos desde o princípio, é a alternativa D. Se você já tem hábito, por exemplo, de fazer Olimpíadas ou coisa do gênero, ou já participou, por exemplo, da Olimpíada de lançamento de foguete, você sabe que 45 graus vai dar o maior alcance. Então, você não precisaria fazer basicamente nada de tudo isso que eu fiz nesse exercício. Porque você ia ler ali, tudo é igual, todos os parâmetros são iguais, só vai mudar o ângulo. E um dos ângulos é 45. Você já sabe que esse é o maior alcance possível. Você não ia precisar fazer basicamente nada das contas, né? Você só ia ter que saber o valor ali para poder resolver. Mas, enfim, se você não tivesse tempo, você conseguia dar uma boa enrolada aí e descobrir a resposta a partir disso. Mas, tendo tempo, eu recomendo fazer toda a conta bonitinha. Até porque isso poderia ser uma questão dissertativa, né? Então, vocês teriam que saber fazer ela passo a passo, tudo certinho. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E continue acompanhando, que logo logo a gente volta com a próxima resolução deste mesmo vestibular de 2023 da Universidade Estadual de Minas. Tchau, tchau e se cuidem!